Um bom dia para vocês, que vocês tenham uma segunda-feira abençoada por Deus, né? Como eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas, gente, agradecendo a Deus, né? E hoje, segunda-feira, dia 10, é dia de agradecer. Por que a gente tem que agradecer a Deus? Porque sem Deus, nós não estaríamos aqui, não estaríamos passando por essas dificuldades firme e forte. Então, hoje é dia de agradecer a Deus. E hoje também é dia da professora agradecer a vocês que na sexta-feira saíram lindamente de casa e foram fazer aquela visitinha no drive-thru da escola, né? Então, eu agradeço a vocês. Vocês não sabem o quanto que a presença de vocês nos fortaleceu, não só a mim, professora Adailde, mas os outros professores, a escola em si se fortaleceu. A gente ganhou esperança, a gente continuar a voltar a trabalhar como a gente sempre trabalhou. Então, gente, a presença de vocês ela foi muito importante para mim e para os demais colegas. Então, eu só quero agradecer a vocês, crianças, que foram lá, a vocês, pais, que tiraram esse tempo, que com certeza saíram do trabalho cansado, estavam em casa fazendo qualquer uma coisa, hora de descansar, porque sexta-feira todo mundo já está cansado e mesmo assim vocês tiraram um tempinho e foram levar as crianças até a escola, para passar na frente da escola, para que vocês saibam, gente, que nós, professores, nós não estamos satisfeitos com essa situação. Eu, particularmente, não estou satisfeita com esse trabalho feito dessa maneira. Eu não acho que eu estou fazendo o meu trabalho como eu sei fazer. Porque eu não sei fazer assim, eu não sou professora de videoaula. Eu sou professora de sala de aula. Eu sou professora de conversar, de pegar no cabelo, de caminhar, de dar aquela interrogação gigante quando não responde. Sou professora de reclamar, professora chata de vez em quando, professora que sorria, professora que reclama. Eu sou essa professora. E essa professora está esperando voltar para a sala de aula e encontrar com vocês, com um monte de carinho acumulado e um monte de briga acumulada também, porque eu ainda sou eu, do jeito que vocês conheceram, tá? Então, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai fazer um pouco de quê? De revisão. Vamos voltar lá na primeira aula, na primeira videoaula, que nós falamos sobre quem? Sobre os minerais e sobre as rochas, certo? O que foi que eu disse sobre as rochas? Que elas são o quê? Agregado de minerais. São o quê? Conjunto de minerais que, ao longo de milhares de anos, foram se juntando e foram formando uma rocha. Nem todas as rochas são iguais, né? Existem vários tipos de rochas. A gente conhece vários tipos de rochas. Às vezes a gente deixa passar despercebido, mas a gente conhece sim. As rochas, elas podem ser magmáticas, elas podem ser sedimentares e elas podem ser metamórficas. Por que elas recebem estes nomes? Bom, elas recebem nomes diferentes porque elas têm formação diferente. Magmáticas. Vem de quê? De magma. Quando se fala em magma, se lembra de quê? De lava. E quando se pensa em lava, se pensa em quê? Erupção vulcânica, não é isso? Então, as rochas magmáticas, elas podem ser de dois tipos. As duas são formadas de quê? Do material do vulcão. As duas são formadas do magma, certo? Mas são formadas de duas formas diferentes, o que faz com que elas levem dois nomes diferentes. Extrusiva e intrusiva. Extrusiva, o nome vem de fora, ela foi formada fora. Então, ocorreu o quê? Uma erupção vulcânica. Esfriou aquela lava, se esfriou aquele magma. Com o tempo, aquele magma ele vai fazer o quê? Ele vai se transformar numa rocha magmática. Assim? Não. Lógico que não é assim. Não é um estalar de dedo. Não é um piscar de olho. Não é uma vida de uma pessoa que no máximo vai viver 90, quando muito vive 100 anos. Não, não é. É muito mais do que isso. Mas um dia ela se forma uma rocha.
Então, um exemplo de uma rocha formada, né, exterior, formada em cima da superfície, formada a partir de uma erupção vulcânica, é o basalto. É o basalto. Uma rocha intrusiva é aquela que se resfria ainda no interior da Terra. O magma se resfria no interior da Terra. Essa que demora muito e muito e muito mais tempo, mas forma uma rocha muito resistente. O granito é uma rocha formada no interior da Terra, lá embaixo. Ele vai se resfriando. Em meio a um calor gigante, elas vão se resfriando e se forma uma rocha, né? Nós podemos encontrar essas rochas nas soleiras da porta, podemos encontrar numa mesa de cozinha, num balcão, numa pia de banheiro. A gente encontra em vários lugares, certo? São utilizados muito hoje em dia para deixar as nossas casas mais bonitas, mais confortáveis, certo? E nós temos as rochas o quê? Sedimentares. O nome já diz. Por que sedimentares? Sedimentares vem de quê? De sedimentos, de restos, de pedaços de outras rochas, de restos de animais e plantas que o vento, que a chuva traz e leva para os lugares mais rebaixados do planeta, né, os lugares mais baixos, geralmente nas bacias sedimentares, e ao longo do tempo elas vão se compactando, camada por camada, até formar uma rocha. Também não é um processo rápido, é um processo lento e gradual, vai aos pouquinhos até um dia formar uma rocha sedimentar. Nós temos, por exemplo, o arenito, nós temos o argilito, né, o barro que a gente chama argila, nós temos o calcário, que é muito utilizado na construção civil também, como cimento, né, que a gente utiliza para fazer parede e também para fazer o piso das nossas casas, e o cal, que é o quê? Utilizado na tinta, utiliza-se na tinta para pintar as paredes da nossa casa, deixar as nossas casas bem bonitas. E temos as rochas metamórficas. O nome também já diz. Professora, por que metamórficas? Porque vem de metamorfose, de uma transformação. Transformação de quê? Bom, de uma rocha magmática, de uma rocha sedimentar, que sofre um tipo de mudança e ela se transforma numa rocha metamórfica, numa rocha que sofreu metamorfose, que sofreu uma mudança e deu origem a uma nova rocha, certo? Também nessas aulas nós estudamos um pouco sobre o quê? Os recursos naturais. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre os recursos naturais? Lembram? Sabe por que vocês lembram? Porque eu pedi para vocês fazerem um vídeo ou um áudio. Alguns fizeram um vídeo muito bonitos, outros mandaram áudio e que ficaram ótimos. Deu para perceber que estudaram, que fizeram a lição de casa bem bonitinha e mandaram esses áudios para mim. Então, eu sei que vocês lembram do que são os recursos naturais, de que eu falei para vocês que sempre o homem necessitou dos recursos naturais para viver. Ele sempre precisou e precisa e precisará dos recursos naturais para viver. Nós precisamos ter consciência de como utilizar esses recursos naturais. O que tem acontecido? Foi o que eu pedi para vocês falar para mim, da importância desses recursos, né, que nós não sobreviveremos sem esses recursos naturais. Não dá para sobreviver sem a água, não dá para sobreviver sem o alimento, não dá para sobreviver sem um ar puro para respirar. E o que tem acontecido, gente? O que eu falei para vocês? O homem tem usado de maneira irresponsável, tem utilizado simplesmente o propósito de enriquecer. Quem não quer ter dinheiro? Todo mundo quer. Se eu pudesse, eu também teria dinheiro. Quem não quer ter um monte de propriedade? Todo mundo quer. Mas o que acontece? Para se ter isso, as pessoas estão esquecendo do fundamental. Que se destruir tudo que a natureza nos oferece, com certeza, no futuro nós não teremos a oportunidade de ter as coisas que a gente quer. A gente para
deixar a natureza intocável? Não, a gente não pode utilizar os recursos. Gente, claro que a gente não só pode, como devemos utilizar esses recursos, porque eles estão aí para isso. O que nós temos que fazer é o quê? Ter cuidado, saber como utilizá-lo. Se eu não preciso de 3 toneladas de madeira, por que eu vou cortar essa quantidade de madeira? Se tem uma área que é preservada, por que eu vou entrar naquela área que é protegida por lei para destruir aquela reserva? Se eu sei que tem um tipo de vegetação que está em extinção, que tem poucas dessas árvores, por que eu vou retirar ela? Se eu posso retirar outra que vai surtir o mesmo efeito, que vai fazer a mesma coisa. Então é disso que eu quero falar. Por quê? Existem recursos renováveis e não renováveis. O que são recursos renováveis? O próprio nome já diz. São recursos facilmente repostos pela natureza. São recursos que podem se renovar a curto prazo. E os recursos não renováveis são aqueles que a natureza ela não consegue repor, ou que mesmo que ela possa repor, vai demorar bilhões de anos para que isso aconteça. É o caso do petróleo, que além de ser um recurso não renovável, é um recurso altamente poluente, certo? Então, e os recursos, mesmo aqueles renováveis, eles podem um dia deixar de se renovar. Por exemplo, a água está sempre chovendo, vai deixar de chover? Não vai deixar de chover. Mas se a gente está o tempo todo poluindo, a chuva vai cair poluída, né? Que é o que acontece em regiões muito industrializadas, que acontecem as chuvas ácidas. Se nós estamos poluindo o tempo todo, consequentemente, as águas vão cair poluídas. Quando ela cai no rio, ela está poluindo. O rio está poluído, ela vai continuar poluída. Quando ela vai para os lençóis freáticos, né, que são os lençóis subterrâneos, o solo está poluído, a água vai entrar poluída. O que vai acontecer? Vamos causar danos ao solo, vamos causar danos aos recursos vivos, né, às espécies vivas marítimas, plantas e animais, como os peixes, as algas marinhas que são responsáveis pela produção do oxigênio que respiramos. Se não há uma espécie para produzir esse oxigênio, como vamos respirar? A gente não aprendeu a viver sem oxigênio. A gente não aprendeu a viver sem respirar. E aí? Então nós temos que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso. Vocês, a futura geração, né, tem que pensar nisso quando vocês forem futuros empresários, que eu espero em Deus que sejam ricos, conscientes. Nós vamos utilizar o recurso natural, vamos utilizar a matéria-prima, mas nós vamos utilizar de forma consciente para que o nosso planeta não morra. Porque nosso planeta é nossa casa. Vamos viver onde? Nós vamos para Marte. Fazer o que em Marte? Destruir Marte também? Então, vamos ser conscientes, né? E a consciência, ela não precisa ser professora, mas eu não sou dono de empresa. O meu pai não é dono de empresa. Sim, eu também não sou dona de empresa. Quem me dera que eu fosse, mas não sou. Mas a gente pode fazer uma pequena parte quando a gente não joga o lixo ali, quando a gente não joga a bateria de celular, quando a gente não joga, cada um faz a sua parte. Sim, eu não posso fazer muito, mas eu posso fazer pouco. Então, fazemos um pouco. Um pouco de meu, um pouco seu, um pouco de cada um de nós, vira muito. Tá, gente? Então, por hoje é só, né? Vai à atividade. E como eu sempre falo, eu estou disponível no PV. Gente, estudem. Se você surgir alguma dúvida, mande um áudiozinho. É melhor do que mandar digital. Manda um áudiozinho explicando. Professora, por favor, a senhora pode me explicar esse tópicozinho aqui? Eu não entendi, eu preciso que a senhora me dê uma orientação. Mande no PV um áudiozinho que eu vou responder em forma de áudio explicativo a questão que vocês não conseguirem compreender. Então, gente, tenham um bom dia, uma ótima segunda-feira e fiquem com Deus e até a próxima videoaula, que é amanhã de Geografia. Tchau, tchau!